começar a falar da tua história pessoal, como é que você está enxergando o mercado hoje, do ponto de vista econômico? E qual é o paralelo que você fez desse momento de dificuldade com as dificuldades que você passou no começo da tua vida? Olha, se nós fizermos uma analogia, né, dos dias difíceis, principalmente, que a gente tem vivido aí nesse 1 ano e meio, eu diria a você que foi café pequeno. Porém não dá para menosprezar e dizer que para alguns foi catastrófico e etc, né? Mas quando eu olho para trás, as experiências que eu vivi lá atrás, eu estava muito preparado para isso. E aí, óbvio, vocês vão entender no meio dessa história que eu vou contar, que a gente precisa estar preparado para eventos bons, para as oportunidades, mas nós precisamos estar preparados também para as adversidades, as catástrofes que podem surgir. E quando você está preparado para esse momento, cara, você vai com leveza. Esse é o bacana da vida, né? Você tem que ter essa preparação. Mas começar essa história, cara, com 13 anos, indo para a igreja 3 vezes por semana, a pé, 1h30 lá em Lins para ir. Eu vejo a trajetória como se eu estivesse fazendo hoje. Isso é vivo na minha vida. Bicicletinha? Né? Não, para começar a pé primeiro, indo para a igreja 3 vezes por semana a pé, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Quantos anos? Isso desde a infância, mas eu estou me lembrando disso aqui com 12, 13 anos. 13 anos. E eu vendendo coxinha, que foi uma iniciativa da Dona Alzira, minha mãe, lá em Lins, na Vila Cinquentenário, que é uma periferia lá de Lins, e eu me tornei o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. E quando eu falo isso, a galera pergunta assim, mas como assim o melhor vendedor de coxinha? Eu consegui comprar um Fusquinha 1962 à época para minha mãe, porra. Você sabe o que é? Vendendo coxinha. Você transformar a vida da sua família, com 13 anos eu entender que o trabalho, que o dinheiro pode transformar a sua vida, mudar a vida da família. E a gente começa a ir pra igreja de Fusquinha, cara. Aquilo foi você não tem ideia do que foi essa vitória. Família. 3 horas. Mas imagina. Tudo bem, de vez em quando a gente tinha que dar uma empurradinha, porque o Fusquinha 1962 era 6 volts a bateria dele. Então, naturalmente, de vez em quando ele ficava e não pegava. Não, mas não pegava, cara. E aí, mas te juro que de vez em quando empurrar ele era tão prazeroso, porque depois que ele pegava, cara, vencia uma distância muito grande. Posso perguntar um detalhe dessa época? Como que era a produção disso? Porque foi crescendo, você foi vendendo e subindo a venda, como cara, que vocês se ajeitavam? Minha mãe tinha uma indústria praticamente em casa, meu. Eu vendia 3 cestos de salgados, vendia uma média de 600 salgados em meio período. Eu fazia 3 viagens, eu criei uns nichos. Tipo assim... Fazia fiado? Cara, cadernetinha, você não tem noção. E aos sábados eu voltava em toda a minha rota. Então eu tinha marcenaria, construções, serralherias, madeireiras, tudo que vocês imaginarem. É que a galera, 3 da tarde, 3h30, dava uma fome no povo, rapaz. Então era ali que eu falei, cara, eu descobri meus nichos de negócio. Claro que eu fui descobrir depois, só com 20 e poucos anos, que eu fui o melhor vendedor de coxinha que ele teve na história. Era nato isso. Muito legal. Você tinha um pitch específico assim? Mas olha que legal. Olha que legal. Seguindo aí. Já vai começar a vir as dicas aí, pessoal, para você que tá nos assistindo aí pelo YouTube, você que tá nos ouvindo também no podcast, presta atenção. Com 15 anos, eu consigo meu primeiro emprego. Copiador de Xerox, tá? 15 anos, carteira registrada, carteira de trabalho, com meio salário mínimo na carteira. Foi meu primeiro, lembro como se fosse hoje, como R$60. Acho que foi meu primeiro registro na carteira. Bati o ponto, então. Cara, conhece uma dessas aí. Pô, isso aqui, cansei de enfiar essa ficha aqui e tirar o... Aperta aqui. Logo mais a gente bate aqui o ponto aqui, ó. Aqui, a gente fez só pra você, especial. Na verdade, Semizato, eu vou te pedir perdão, porque no começo do programa era pra você ter batido o nosso ponto. Pô, já perdeu uma parte da... Não, o RH vai descontar. O RH vai descontar. Sai marcadinho, ó. Marcadinho, carimbado aqui, ó. Exato, isso aqui é um ritual de entrada e de saída, então deixa aqui que depois você vai bater na saída também. É tipo legal. Um turno, entendeu? Mas, gente, vocês não fazem ideia do que é um copiador de Xerox em 6 meses se tornar gerente da copiadora. Aí vocês vão falar assim, não, tá abusando, né? Eu desmontava as máquinas, eu fazia limpeza, eu fazia polimento de cilindros, eu fazia limpeza de fusor. Tudo isso tá vivo na minha cabeça até hoje. Aprendeu? Cara, o técnico da Xerox que chegava lá,
eu ficava fazendo junto com ele, enquanto ele ia fazendo uma máquina, eu ia fazendo a outra e aprendendo dar polimento, fazendo a limpeza de difusor, desmontar a máquina, limpeza por dentro, eu desmontava toda a frente da máquina e fazia a limpeza, porque a cópia, o que eu fiz? Eu fazia as cópias ficarem melhor do que a original, cara. Aí o cliente olhava e falava, não é possível, você tá me entregando uma cópia melhor do que o original que eu te trouxe? Eu falei, pois é, aqui o serviço da Garagem Cópias é assim. A cópia tem que ser perfeita e melhor que o original. Com isso, eu fui conquistando os clientes. Eu não estava ali para tirar cópia. Eu era dono da copiadora, eu cuidava do negócio como se eu fosse o dono. 6 meses depois, eu já estava gerenciando. Eu me lembro que eu chegava em casa, compartilhando com a minha irmã, com a família, e dizia assim, olha, eu já tomei metade da cadeira do gerente. Mais um pouquinho, eu sou gerente daquela copiadora. E nessa de me relacionar, fazer network com os clientes no balcão da copiadora, era um balcão de uns 15 metros e cheio de clientes. E aí chegava um cliente muito chato, Valmir, e esse cliente... lembro não, Valmir da Rocha Melde, porra. Esse cliente, cara, você não tem noção, lá de Lins. Muita gente conhece e deve estar ouvindo. Cara, esse cliente chegava no balcão, todos os funcionários, que eram mais de 20, fugiam, cara. Toda vez o Semenzato era o cliente que ia atender esse cliente chamado Valmir, que era um auditor de empresas, contador, etc. Um belo dia esse cara olha pra mim e eu falando pra ele, cara, tô fazendo um curso de computação nos finais de semana, já tô aprendendo a programar computadores, me relacionando, contando com muito entusiasmo o que eu estava fazendo. Eu tô estudando, tô aprendendo isso, aprendendo aquilo e contando. E ele vendo o meu diferencial. Um belo dia o seu Valmir consegue uma vaga, ou surge uma vaga num grupo de empresas chamado Sermácula de Lins, madeireira, cerealista, material de construção, tudo que você pensar, fazendas, um grande grupo, um grupo grande de empresas lá. E aí o seu Valmir chega, Semenzato, tem uma oportunidade pra você, não sei se você vai gostar, etc. Pô, seu Valmir, mas eu tô indo bem aqui, né, na copiadora, como é que faz isso? Eu não tinha a mínima ideia, né, do que ia acontecer na minha vida, né? Claro. Mas falei, olha, se você conseguir convencer o seu José Rafael Rosa Pacini, que é o dono da copiadora, tá tudo bem, eu topo, eu tô estudando pra isso, tô aprendendo a programar computadores pra isso. Cara, 8 meses, 1 ano depois eu já estava na Cobra Computadores, na fábrica em Ribeirão Preto, fazendo curso de programação de computadores na fábrica. Eu aprendi a programar a linguagem COBOL, com 16 anos, 16 anos, tá? Com 16 para 17, eu assumo o centro de processamento de dados desse grupo e começo a desenvolver todos os sistemas que vocês imaginarem. Aí começa aqui, contabilidade, contas a pagar, folha de pagamento, controle de tributos, né? ICMS, livro de ICMS, controle de gado, controle de construtora. Comecei a desenvolver todos os códigos, sistemas. os softwares. Sim, não, e de desenvolver os códigos você aprende. Sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu? Né? Eu me tornei na Garagem Cópias o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Que me levou ao quê? Ao melhor programador que Lins teve na história, cara. Eu me tornei referência desenvolvendo programas de computadores. E aqui eu quero dar uma pausa e quero deixar uma dica já pra galera. Legal. Será que você tá sendo melhor naquilo que você faz hoje? Será que você está copiador de Xerox e acha que você tem que morrer copiador de Xerox? Ou você tá fazendo conexão, você tá abrindo portas para você crescer profissionalmente? Isso, aqui começa a trajetória. São os pilares que vocês vão ter que fazer analogia com o que vocês fazem hoje, com o que vocês estão fazendo, com o tamanho do seu sonho, com a projeção de onde você quer chegar, porque vem coisas muito maiores do que isso ainda e vocês vão perceber nessa trajetória. Não obstante eu me tornar o melhor programador que Lins teve na história, eu estou fazendo um curso técnico. Com 15, 16, 17 anos. Levava junto. Primeiro colegial, fiz o técnico junto. Bom, vou fazer, então vou aprender a programar computador também, pô. Legal. E vou me formar como técnico. Nem base, sonhava fazer faculdade, porque acho que já sabia que não ia dar também, não ia ter tempo, não ia, né? Enfim. Terminei o curso técnico, sabe o que acontece? Eu me tornei o melhor aluno formado do colégio. E eu sou convidado pelo Instituto Americano de Lins para ser professor 2º grau, com 18 anos. Com a mesma idade dos alunos. Presta atenção. Fui dar aula pra minha esposa. Fui dar aula pra minha esposa. Ela, no último, 3º ano colegial dela, ela foi minha aluna. Se conheceram ali. Pô, Samara, eu conheci na igreja, mas na verdade, as coincidências, né? Os gostos comuns. Ela fazendo o curso de processamento de dados, eu fui professor dela no 3º ano colegial. Bom, autorização da Secretaria de Estado da Educação, autorização especial, porque eu não tinha pedagogia, não era bacharelado pra dar aula. Não fiz pedagogia, não fiz nenhuma especialização para lecionar. Então, autorização especial, carteira de trabalho, professor 2º grau. Cara, o professor mais jovem da história, acho que, sei lá, do país, talvez. E eu chegava na sala dos professores, me conectando com os professores de 20, 30 anos de
de IAL, de Instituto Americano, como se eu fosse um professor veterano, cara. Me conectando, chegava na sala dos professores lá em cima, como se eu fosse um professor de 20 anos de vida ali, de carreira. Nessa hora não era mais Fusquinha já. Não, eu estacionei, cara, com 18 anos uma CBR 450 Custom azul, aquela carenagem na frente inclinada. Alguém deve se lembrar dessa. O que é aquilo, meu? Azul com faixa amarela. Que é linda. Que é aquilo? Aquilo foi, então assim... Um marco, né? Pra quem passava, olhava... Pensa bem, o garoto com 18 anos estaciona uma CBR 450 Custom. Cara, muitos poderiam ter perdido o juízo nessa hora. E aí vem outra dica pra galera. Foco, determinação. Eu não cheguei no ápice ainda. Eu estava no primeiro degrau de uma trajetória, de uma escada maravilhosa que viria pela frente, mas eu tive que ter cabeça pra suportar isso. Porque a tentação naquele momento é óbvio que era grande. As baladas, jogar futebol no final de semana. O que o Semenzato fazia sábado e domingo? Eu ia dar aulas particulares para os alunos que tinham dificuldade de segunda a sexta. Eu peguei um computador sábado e domingo na padaria do meu sogro lá em Lins e eu ia dar aula particular no escritório da padaria, cara. Passava sábado e domingo dando aula particular. Bom, chegou o momento que eu era então programador, o melhor da cidade com o melhor salário, professor segundo grau, desenvolvendo sistemas para várias empresas já, porque estava sendo procurado para isso, dando aulas particulares nos finais de semana. Então, essa trajetória... Essa aí? Cara, essa daí já tá... Uma dessa aí, essa tá Café Racer. Essa não, é parecida. A CBR é não, CBR. Você tem que botar o ano ali. É, CBR 450, vamos falar em 1980 e alguma coisa. 82? 85. 85? É, entre 85 e 86. Talvez apareça a foto exata dela aí. É um azul com faixa branca. Não, essa daí já é estilo Café Racer. Essa é muito moderna. É. Quando eu, então, me torno professor segundo grau, para mim, e programador durante esses 5 anos, dos 18, 17, 18 até os 22, eu fiz o maior MBA da escola da vida. Porque eu aprendi a desenvolver sistema e conheci todos os departamentos de uma empresa por dentro. Contabilidade, ativo, passivo, depreciação, tudo que você imaginar. Compras, vendas, tudo, pedido, estoque, planejamento. Aí contas a pagar, contas a receber, planejamento, né? Curva ABC do estoque, preço médio, preço de última compra. Vamos dolarizar agora para poder acompanhar o preço por dólar. Então, cara, eu fiz o maior MBA da escola da vida. Eu me preparei pra tudo. Com 23 anos, eu olho pra tudo aquilo. Eu morava no melhor bairro já da cidade de Lins. Eu já tinha o melhor salário e tinha carro zero na garagem. Tinha um Monza SLE. Monza SLE 1990. Cinza metálico. Cinza metálico, cinza metálico. Eu pensei exatamente nesse Monza. De vez em quando tem umas peças raras por aí que você vê, né? Não, tem agora hoje, mas na época era um canhão. Gente, assim, era o carro. Vocês não fazem ideia do que é a realização de sair da periferia da cidade, estar morando no melhor bairro da cidade, já começar a se ver como empresário bem-sucedido. E o sonho tava lá em cima. E aí, cara, toda aquela preparação de escola de aulas particulares, o curso técnico, o curso livre do final de semana veio a inspiração para fundar a Microlins, que viria a ser mais adiante, fundei em 91, tá? Viria a ser, em poucos anos, a maior rede de escola de informática e curso profissionalizante do Brasil. Eu coloquei mais de 4 milhões de jovens para trabalhar, porque eu não vendia um curso, eu vendia o encaminhamento ao mercado de trabalho. Né? Se a gente perguntar agora, é certeza que tem alunos, que foi aluno... Aí, ó, o Monza aí, ó. O meu, acho que era 1.8 mesmo, ou 2.0, eu não me lembro. Não. Mas acho que era 1.8. E aí, cara, eu transformei a vida de milhares de jovens, levando exatamente a inspiração da minha vida. Vocês façam um curso de computação, né? Mude o seu futuro, ou mude o futuro da sua vida agora, né?